você comentava aí, o Fluminense está no G4. Tem 39 pontos, mas já jogou 24 partidas, ao contrário de todos que estão acima dele, que são Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo. São Paulo é primeiro colocado, Atlético segundo, Flamengo terceiro. O Palmeiras, que é o quinto colocado, empatou hoje, tem 38, tem um ponto a menos que o Fluminense, mas tem um jogo a menos também. O Santos, que é sexto, tem um ponto a menos que o Fluminense, mas tem o mesmo número de jogos do Fluminense. Então o Fluminense, para citar times que têm o mesmo número de pontos, ele está à frente do Palmeiras, mas com um jogo a mais. E o Santos, sim, está realmente com aproveitamento de um ponto abaixo do Fluminense. Fato é que o Fluminense venceu 3-1 com uma atuação muito boa do Marcos Paulo, jogador promissor da base, e ele não jogava bem há muito tempo. Marcos Paulo tem feito uma temporada muito ruim, muito abaixo, muito criticada, mas hoje fez uma grande partida. Fez uma das melhores partidas que já fez com a camisa do Fluminense, mesmo quando atuava bem na temporada de 2019. Então fez uma partida muito boa, decidiu o jogo, foi decisivo o tempo inteiro. O Fluminense perdeu um pênalti no primeiro tempo com o Nenê, já no começo da partida. O Atlético Paranaense saiu na frente. O Fluminense foi melhor boa parte do jogo, ou quase o jogo todo, enquanto estava com 11 contra 11, mesmo quando estava, depois que tomou o gol que abriu o placar, esse gol aí do Atlético Paranaense, o Fluminense começou a ir para cima, teve muito mais finalizações do que o Atlético, do que o time paranaense. Foram 27 finalizações do Fluminense contra 5 do Atlético Paranaense. Dá pra gente ver que foi um domínio bastante amplo em termos de finalizações. 13 chutes, 13 finalizações na direção certa e uma finalização certa só do Atlético Paranaense, que foi exatamente a do gol. Posse de bola 70%, a 30% Fluminense com muito mais posse de bola. E por que as críticas? Não sei se o Odair está se referindo a críticas das quais ele já ficou sabendo no jogo de hoje ou que acontecem de uma forma corriqueira entre torcedores do Fluminense. Hoje ocorreram muitas críticas novamente nas redes sociais de torcedores que estavam assistindo a partida do Fluminense, exatamente pelas escolhas de Odair Hellmann, né? Principalmente as mexidas. Ele no segundo tempo, com o time tendo um jogador a mais, com o Atlético todo recuado, entregue no jogo, estafado, cansado, vindo do jogo muito desgastante que fez na Argentina no meio de semana, ele manteve, por exemplo, vários jogadores acima dos 30 anos em campo. Manteve Matheus, vou tentar lembrar de cabeça aqui, Matheus Ferraz, Egídio, Hudson, que estava muito mal no jogo, Nenê, que estava muito mal no jogo, e aí fez alterações para botar mais jogadores que não tem como característica a velocidade, né? Botou o Ganso no jogo, que até fez um jogo razoável, o Ganso, diga-se, Ganso entrou razoavelmente bem hoje. Felipe Cardoso, que é uma escolha que a torcida do Fluminense não consegue entender como sendo a primeira escolha do Odair Hellmann para ser um jogador para entrar, para resolver problemas de ataque do Fluminense. Não é esse cara, ele tem opções muito melhores no banco, jogadores mais jovens, mesmo jogadores que são jogadores talvez pesados também, como o Caio Paulista, que quando entram dão resposta melhor do que o Felipe Cardoso. Então o questionamento em cima do Odair Hellmann hoje, muito forte da torcida do Fluminense, mesmo com a vitória, ficou por conta das mexidas. Ele explicou, falou sobre isso na entrevista coletiva agora há pouco, tentou se justificar dizendo que estava insistindo com aquela fórmula e que estava esperando um pouco mais para que colocasse jogadores que destroem as linhas, né? Os jogadores que quebram as linhas, jogadores mais velozes, mais jovens, mas só que perde muito tempo, né? O Fluminense estava com um a mais, estava com todo o domínio do jogo, com o Atlético todo recuado, e ele deveria ou poderia ter colocado os meninos, ou pelo menos um ou dois deles, Luiz Henrique, o Miguel, que entrou faltando 2 minutos para o jogo terminar, poderia ter botado já no intervalo, ou poderia ter botado com 10, 15 minutos de segundo tempo. Não colocou e o Fluminense demorou bastante a conseguir o segundo gol e só conseguiu tanto o segundo quanto o terceiro gols no talento do Marcos Paulo, que fez um grande jogo e fez o segundo e fez o terceiro gol. Me pareceu, apesar do volume de jogo, apesar do amplo domínio, do número de finalizações, o Odair colocou a vitória do Fluminense, que parecia muito certa, né, muito provável, com esse Atlético muito batido em campo e com um jogador a menos, colocou em risco. Ela só passou a acontecer a partir dos 30 e poucos minutos do segundo tempo, porque até ali
o Fluminense vinha empatando com o Furacão em 1-1. Então as críticas que eu vi hoje nas redes sociais de torcedores do Fluminense, a meu ver, muito justas, sobre as mexidas que não fez o Odair Hellmann e sobre mexidas equivocadas que ele fez hoje e que costuma fazer em muitos jogos do Fluminense. É difícil acompanhar uma consistência nesse time, ter um padrão de confiabilidade nesse time do Fluminense, porque o time não tem padrão, não tem uma sequência consistente em 2, 3 jogos consecutivos. Sofreu hoje, acabou ganhando com facilidade porque o Marcos Paulo fez 2 gols no fim. Sofreu no jogo passado contra o Bragantino, empatou em casa. Então a pontuação do Fluminense é boa? É boa. O trabalho do Odair Hellmann tem qualidades? Claro que tem qualidades, senão não estaria na 4ª colocação com 39 pontos, mas não é prova de críticas, não é, e as críticas muitas vezes são merecidas. O Odair é um treinador sério, que faz um bom trabalho, mas tem que aceitar as críticas de uma forma também como algo construtivo muitas vezes. Jorge, o que você viu nesse jogo do Fluminense na vitória por 3-1? Tá fechado aí, Jorge? Desculpe, eu gostei do Fluminense. Gostei pela situação do jogo, né? O Atlético começou ganhando o jogo, o gol do Léo Cittadini, né? O Fluminense não começou bem a partida, mas assumiu um domínio, criando situações. Nenê teve um pênalti desperdiçado antes dos 30 minutos e acabou empatando o jogo. Depois, com a expulsão do Thiago Heleno, levou o segundo cartão amarelo aos 37 no primeiro tempo, o domínio foi total do Fluminense. Uma pressão, o Fluminense, para se ter ideia, o Fluminense teve hoje o maior número de finalizações do time no campeonato. 27 finalizações. 13 dessas finalizações foram no gol. E o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, tomou 3 gols e fez 9 defesas. 9 defesas fez o goleiro do Atlético Paranaense. Então eu entendo que o Odair possa ter feito uma ou outra mexida equivocada, mas eu discordo que o Fluminense tenha feito uma má partida, sabe? E considero que o Fluminense, dentro da proposta do treinador, as dificuldades que o Fluminense tem e esse calendário, pouco tempo de treinamento, e lesões, Covid, tudo que afeta um time de futebol nessa pandemia e nesse calendário, eu achei muito aceitável a atuação do Fluminense. Sobre o Marcos Paulo, para ter ideia da atuação dele, né, ele hoje fez o dobro de gols que ele tinha nas 19 partidas anteriores do Fluminense. Ele tinha feito 1 gol em 19 jogos. Hoje ele fez 2 gols de categoria, participou do jogo, quebrou linhas com habilidade, fez 2 gols decisivos, né, aos 28 e aos 30 do segundo tempo, que deram a vitória ao time. Pecado do Fluminense? Desperdiçar oportunidades, mas ganhou o jogo e criou para isso. Criou. O goleiro do Atlético Paranaense, se não fosse o Santos, fez 9 defesas, seria uma goleada. Então, eu acho que a gente tem que interpretar essas críticas também. Eu vejo muito da crítica do futebol em paciência ao que acontecia com o Diniz no São Paulo. As oportunidades desperdiçadas, e a gente tem visto aí que não mandar embora o Diniz tem o resultado. E a gente está vendo no Campeonato Brasileiro, só 3 equipes da Série A continuam com os treinadores com os quais começaram o ano. Uma delas é o Fluminense, com o Odair Hellmann. A outra é o Renato Gaúcho, que está invicto a 13 partidas pelo Grêmio no geral, né? E o outro é o Fernando Diniz, que é o líder do campeonato, que há coisa de 7, 8 rodadas o pessoal queria cortar a cabeça. Se não fosse o Raí, o presidente Leco, já estaria no olho da rua. São Paulo teria mudado o seu treinador. Então eu acho que a gente tem que levar em consideração muito do que está acontecendo nessa pandemia. Lesões, Covid, o Fluminense foi uma das equipes mais afetadas pelo Covid-19. E não é fácil lidar com esse calendário. Eu considero muito injustas a maioria das críticas feitas ao trabalho do Odair Hellmann, no meu entendimento,
sua registrada aqui, Jorge, e só quero pontuar que as críticas em geral, às quais me parece que ele pode estar se referindo, deve ter visto alguma coisa nas redes sociais hoje, e às quais eu me referi, são críticas pontuais ao jogo de hoje e aos fatos específicos citados por mim, as mexidas erradas. Ele não pode manter num jogo como esse, em que o Atlético está entregue em campo, até os 40 e tantos do segundo tempo, ele manteve em campo o Hudson e Nenê, dois jogadores veteranos. O Hudson nem tão veterano assim, né? Mas está voltando há pouco tempo de lesão, está mal fisicamente, estava muito mal. As pessoas têm um vocabulário todo especial para falar do entrelinhas, do jogador do combate no 1 contra 1, da dificuldade da saída da jogada arquitetada ou da jogada construída, tal. A gente vai ouvindo todas essas novas nomenclaturas, mas o futebol brasileiro se esquece do fundamental, da marcação do 1 contra 1. Aí o Fluminense, olha esse gol aí, gente, ó o tapa que ele dá na bola. Opa, pera um pouquinho, ó o corredor que a bola criou, o Santos não teve nenhuma chance para fazer a defesa. Se você for levar em consideração o aproveitamento dos times no campeonato, porque no Campeonato Brasileiro tem time que já tem mais jogos, outro tem menos jogos, tem time que já terminou um turno, tem outro que não terminou ainda. Por exemplo, o Palmeiras não terminou um turno, São Paulo não terminou um turno, mas já está jogando outro, tem time que já está com mais jogos, essa coisa toda. Por aproveitamento, o time do Fluminense é o 6º colocado no Campeonato Brasileiro. Tá ruim? Vou perguntar para você, torcedor do Fluminense, tá ruim? 6º lugar no Campeonato Brasileiro? Poxa, que espetáculo o Fluminense está fazendo nesse campeonato. 6º lugar, para mim acho que é uma classificação sensacional para o Fluminense. O Fluminense pode voltar para a Libertadores da América. Puxa vida, eu acho que o Odair Hellmann faz um trabalho muito legal, muito decente no time do Fluminense. Eu sei que o torcedor quer mais. Por quê? Porque o torcedor do Fluminense vê o Flamengo acima, vê o Flamengo com 42 pontos, vê o Fluminense brigando para chegar com 39. Tem diferença de qualidade entre os dois. Mas essa diferença me parece diminuída em termos de pontuação, porque os dois têm o mesmo número de jogos, pelo que eu estou vendo aqui. Deixa eu ver, o Fluminense tem 24 jogos, o Flamengo 23. Tem um jogo a menos ainda o Flamengo do que o Fluminense. A pontuação não é tão distante assim. Acho que o torcedor do Fluminense, imagino que o torcedor do Fluminense não pode ficar desgostoso da classificação do seu time. Ah, mas tinha que entrar o Miguelzinho, tinha que entrar o Caio Paulista, tinha que entrar... É o que tem, gente. Gente, Caio Paulista entrando no time do Fluminense, porque ele entra e dá movimentação. Miguelzinho, entra. Não, precisava dar rodagem para ele. Acho mais interessante dar rodagem para o Miguelzinho, você quer saber? Acho mais interessante. Às vezes as coisas para o São Fluminense vai precisar mais do Miguelzinho. Mas tudo bem, isso faz parte do futebol. Quero repetir a pergunta para o torcedor do Fluminense. Você imaginaria chegar na 24ª rodada do campeonato com o time na 4ª colocação, mas na realidade em 6º pelo aproveitamento? Você quando eu falasse na primeira rodada, na 24ª, o Fluminense vai estar em 4º lugar do campeonato. Você fala, puxa vida, onde é que eu assino? É isso que está acontecendo com o Fluminense. Às vezes as pessoas querem mais do que podem alcançar. Pascoal, mas esse é exatamente o paradoxo. O torcedor do Fluminense sabe que esse é um time que, teoricamente, não deveria estar nessa posição, ou não era esperado que estivesse. Está numa posição acima do que era esperado, né? Claro que o torcedor, por esse motivo, não está triste, né? Está feliz, e ainda assim critica o time. Talvez seja um sinal para o Odair pensar que alguma coisa o time dele está fazendo errado, que o time está entregando pouco, está conquistando resultados muitas vezes, nem sempre, mas conquista resultados, às vezes jogando feio. Ganhou de 4-0 outro dia do Coritiba, jogando no Newton Santos, no Rio de Janeiro, tomando sufoco do Coritiba. Aí fez 3 gols no fim, estava 1-0 o jogo. Fez 3 gols no fim, enquanto isso tomou bola na trave e quase levou empate do Coritiba no Rio de Janeiro. Mas enfim, as pessoas que acompanham os jogos do Fluminense, não são todas que acompanham, sabem exatamente do que eu estou falando. Agora, concordo, é uma posição acima do que era esperado. E por isso o torcedor do Fluminense não está fazendo uma crítica tão grande ou tão geral assim, mas critica pontualmente fatos, como por exemplo, ele ter tirado de campo hoje, depois do primeiro tempo, o destaque do time. O Fluminense no primeiro tempo teve 2 destaques em campo. Jorge Luiz viu bem o jogo também, deve saber. Marcos Paulo e Michel Araújo. Ele voltou no segundo tempo sem o Michel Araújo. Ninguém entendeu nada.
Não foi por contusão, não foi por cansaço, não foi por nada. Ele tirou o Michel Araújo, que foi destaque. Você quer falar o quê, Jorge? Mas o Michel, Ilan, é um dos jogadores que sofreu com Covid e com lesões. É um dos jogadores que mais teve problema com Covid e lesões. E como estava ganhando o jogo e ele tinha vantagem numérica, eu entendi a substituição. Não estava ganhando. Não estava ganhando. Estava com vantagem, 1-1. Estava com vantagem numérica. Ele tentou uma outra opção. O Michel foi bem na partida. É um jogador diferenciado do Fluminense. Mas é um jogador, repito, que teve lesões, ficou afastado por Covid, um jogador que teve lesão muscular. É um jogador importante. E talvez ele tenha tentado uma outra opção também pelo recuo do Atlético. O Atlético, depois da saída do Thiago Heleno, o Atlético se fechou ali e tinha que criar oportunidades, ter jogadores capazes de quebrar linhas, envolver, penetrar, fazer a entrada pelos lados, ter habilidade no meio. Ele tentou as opções. Eu considero as críticas ao trabalho do Odair, baseado nessa partida, um absurdo, gente, porque o Fluminense teve amplo domínio do jogo. O Fluminense, se não fosse o goleiro do Atlético, seria uma goleada. A gente estaria aqui falando, não, o Fluminense deu a maior goleada dele no campeonato. O goleiro do Atlético sofreu 3 gols e fez 9 defesas. Foram 27 chutes a gol, 13 chutes na direção do gol, 9 defesas do goleiro, 3 gols do Fluminense e uma bola que foi salva por zagueiro. Então, gente, eu acho que a torcida do Fluminense está sendo muito rigorosa. A torcida do Botafogo e a torcida do Vasco estariam de joelhos lá por esse time do Fluminense. Pelo que a gente vê do Botafogo, gente, Botafogo está 8 rodadas sem ganhar. Gente. Daqui a pouco, Jorge, já deixa eu falar. Botafogo ganhou 2 pontos. É inacreditável. O torcedor está muito mal-humorado, gente. Time em quarto lugar reclamando do treinador, pelo amor de Deus. Deixa eu passar com o Abel Neto agora. Abel, a vitória do Fluminense, que é 4º colocado no Campeonato Brasileiro, apesar da cornetagem de muitos tricolores nas redes sociais, o Odair reclamou dessa cornetagem. Vamos lá, Abel. Ô Ilan, sabe o que eu pensei? Se alguém chegasse de outro planeta, caísse na Terra, eu visse o seu discurso, no início, com todo respeito, eu respeito a sua opinião, claro, mas o seu discurso no início do programa sobre o jogo de hoje, e não soubesse quanto foi o jogo, pensaria, foi 5-0 pro Atlético Paranaense, e esse time aí das Laranjeiras está na zona do rebaixamento. É óbvio que eu estou brincando com você, eu respeito a sua opinião, mas eu penso diferente, assim, principalmente em relação ao jogo de hoje e até pelos números que você mesmo trouxe para a gente, né? 27 finalizações e 13, né, ao gol, e o Atlético Paranaense só uma, que foi o lance do gol. Né? Pode até se discutir algum erro ou outro, alguma substituição, e realmente o Michel Araújo, aliás, foi ele que fez aquela jogada no primeiro gol, uma bela jogada, um chute, o goleiro espalma, o Marcos Paulo cruza e o Nenê faz o gol. Foi uma bela jogada, eu também não entendi por que ele foi substituído ali para entrar o Ganso. Mas em relação à partida, até você falou assim, ele colocou em risco a vitória do Fluminense. E aí eu pergunto, mas como que ele colocou em risco? O segundo gol do Fluminense foi aos 27 do segundo tempo, né? E o terceiro quase 30. 28. Quantos chutes a gol deu o Atlético Paranaense? Quantas defesas fez o Marcos Felipe? Não estou dizendo que o Odair Hellmann é perfeito, ele também comete erros, o Fluminense oscila, teve outros jogos, por exemplo, no jogo passado, que foi um empate com o Bragantino, o torcedor ficou bravo, teve certa razão em cornetar, em reclamar. No jogo de hoje, especificamente, eu não vi, assim, o Atlético Paranaense não jogou. Ah, mas teve a expulsão do Thiago Heleno lá no meio do primeiro tempo. Realmente, mas antes da expulsão, o Fluminense já vinha jogando bem, já tinha perdido o pênalti com o Nenê, depois conseguiu o gol. Aliás, os 3 gols do Fluminense hoje foram belos gols. O primeiro gol teve uma linda jogada do Michel Araújo, o segundo gol nasceu de um escanteio, mas foi uma bela conclusão do Marcos Paulo, e o terceiro gol foi um golaço. Aliás, o Walter
se eu não estou enganado, foi o Walter que levou o drible ali. Ele vai ter uns pesadelos com aquela jogada ali, vai ter um problema na coluna, hein, Pascoal? Ele levou um drible espetacular, e o tapa que ele dá ali no cantinho realmente é maravilhoso. Você colocou bem, ele não vinha jogando bem, fazia tempo que ele não conseguia fazer isso. Mas é um jogador muito jovem, ainda tem que amadurecer, tem que melhorar. Acho que eu tô cornetando tanto o discurso do Ilan que ele quase que a sua internet caiu aí, Ilan. Não, mas eu tô dizendo assim, é óbvio que é natural termos opiniões diferentes. É natural nós termos opiniões diferentes e é até legal, interessante. Isso seria chato se todo mundo pensasse igual. Mas em relação ao jogo de hoje, eu vejo um pouco de exagero, em que muitos, no discurso, no pensamento de alguns ou de muitos torcedores do Fluminense, eu entendo assim, a vontade dos torcedores em ver mais o Miguelzinho em campo, porque o Fluminense, a gente brinca, fala muito da água lá de Santos é diferente, olha quanta gente surge, etc e tal, tem vários nomes, inclusive o Ganso foi um deles que surgiu lá. Ontem eu brinquei falando em relação ao Grêmio, com tanta gente da base, um excelente trabalho que é feito nas categorias de base e também quando os jogadores chegam ao profissional, que o Renato e a sua comissão técnica faz. E dá para brincar também com o Fluminense, essa água de Xerém tem alguma coisa diferente. É muita gente boa. No time atual tem o Calegares, tem o Marcos Paulo, tem o Miguelzinho, ele falou de um outro lateral direito, né? Daniel. Foi vendido. Oi? Daniel. Martinelli também jogou no meio hoje. Lateral direito. André, Martinelli. O Martinelli jogando ali de volante, tem feito bons jogos. O Richarlison, o Pombo. Expulsão. Mas mesmo no 11 contra 11, mesmo saindo atrás do placar, se eu não me engano, a jogada de perigo, de situação de perigo, talvez tenha sido só o gol realmente no primeiro tempo. Mas nós mesmo no primeiro tempo já tínhamos tido pênalti para empatar, tinha criado situação até para abrir o placar antes do que tomamos o gol, e depois mesmo com a adversidade de não fazer 1-1 no pênalti, a equipe teve maturidade, tranquilidade, equilíbrio, continuar jogando e produzir as situações de gols que produzimos também. Então, nesse momento do 11 para 11 a equipe foi madura, equilibrada. E depois, quando teve a superioridade numérica, ela se impôs em todos os aspectos dentro do campo de jogo. Todo time que tem um jogador a menos, em determinados momentos, às vezes sofre menos, às vezes sofre mais, e hoje o Atlético não conseguiu jogar, não conseguiu criar situações, não conseguiu criar dificuldade para nós, porque nós continuamos ou até melhoramos o aspecto de manutenção de posse, com paciência, de desequilibrar a equipe adversária de um lado para o outro, para encontrar espaços por dentro e por fora, porque eles baixaram as linhas de marcação, fecharam o centro do campo, e nós tínhamos que ter paciência, não lentidão, mas paciência para desequilibrar esse sistema, né, de bloco muito fechado, muito compacto, e por isso também as opções dos jogadores que fiz hoje, para que a gente pudesse, através de passes, de movimentos curtos, fazer essa superioridade no placar, e foi assim que a equipe fez, e então foi uma partida soberana em todos os aspectos da nossa. Próxima pergunta, Felipe Siqueira, GE. Boa noite, Odair. Parabéns aí pela vitória, parabéns pela campanha do Fluminense no Brasileiro. O Marcos Paulo jogou ali como centroavante, mas recuando bastante, quase falso 9 ali no primeiro tempo, e foi bem. No segundo tempo ele joga como bem atacante pela esquerda e vai bem também. Qual Marcos Paulo você preferiu ali, que dá margem para você usar mais aí no decorrer do campeonato? Uma dúvida, o Julião, que está com sintoma de crise, caso ele teste positivo para a Covid, eles pensam em pedir a liberação do Calegari, que desfalcaria os próximos 2 jogos por causa da seleção sub-20? Isso é uma coisa que nós vamos conversar mais à frente a respeito da situação do Calegari, mas também, se o Calegari for para a seleção, nós temos o Daniel,
E confiamos também no Daniel, para que é mais um jogador das categorias de base, que se tiver oportunidade vai mostrar o seu talento, sua qualidade, como esses estão mostrando. Então a gente tem confiança total no grupo que temos, nos meninos que temos também no Sub-23, e futebol às vezes é oportunidade. Talvez falte uma oportunidade para o Daniel. Claro que a gente gostaria de contar com o Calegari, mas também não dá para ficar a toda hora que os jogadores são convocados tirando essa possibilidade do jogador ir para a seleção brasileira, porque ele também quer ir para a seleção brasileira. Também é um sonho dele individual, né? Mas a gente vai saber administrar essa situação toda para que seja o mais importante o Fluminense no aspecto final. Sobre a função e a posição do Marcos Paulo, ele tem possibilidade de jogar realmente nessas funções, talvez com um pouco mais de dificuldade de jogar de centroavante, porque ele tem uma característica de somente vir no entre linhas, né? Buscar o espaço para receber esse passe e fazer a movimentação dele, o penúltimo passe ou até uma finalização. Ele não é aquele cara que quando joga de 9 que vai brigar lá, uma bola aérea, primeira bola. Ele não tem essa característica, então a gente tenta tirar ao máximo o jogo desse aspecto quando ele joga por dentro. Às vezes precisa desse movimento, mas nesses outros movimentos que você citou ele tem facilidade e vai crescer muito ainda. É um jovem jogador de potencial muito grande, tem um potencial e uma margem de crescimento muito grande e vai com certeza evoluir muito ainda. Próxima pergunta, João Gurgel, saudações tricolores. Bom dia, Daí. Parabéns pelo resultado positivo. Parabéns também por completar 50 jogos como técnico do Fluminense. Daí, hoje você utilizou pela primeira vez depois de muito tempo o Ganso e Nenê juntos. Além deles, o Marcos Paulo, que apesar de atacante, faz muito bem essa função de organizador de jogadas. Eu queria que você explicasse hoje qual foi a sua intenção em colocar esses 3 homens ali basicamente no meio juntos. Porque o primeiro movimento que nós precisávamos fazer a tentativa dentro de uma variação tática, com o posicionamento do adversário, baixando muito as linhas, fechando o centro do campo, compactando essas linhas, não eram de velocistas, eram de jogadores dribladores, de enfrentamento no 1 para 1, que tirasse alguém da frente no 1 para 1 quando a gente conseguisse o desequilíbrio de circulação e chegasse no 1 para 1, ou de jogadores técnicos, de penúltimo passe, de passe de definição, de passe de infiltração. Outros jogadores fariam esses movimentos, que os laterais dando amplitude. Eu coloquei um centroavante para ter o definidor, porque também não adianta ter essa amplitude e não ter o definidor lá, para você ficar, é uma luta de boxe, entendeu? Você tem que ficar, para você conseguir produzir e vencer o adversário nesse aspecto de organização que eles estavam, você precisa trocar e variar os movimentos. Uma vai fazer amplitude e definição por cruzamento, a outra vai fazer uma infiltração curta, outra vai fazer uma tentativa de passe por dentro e um desequilíbrio de tabela, de infiltração. E esses jogadores, Marcos Paulo, Nenê e Ganso, te dão essa característica. Eu fiz esse primeiro movimento, dei um tempo para que a equipe se encontrasse, se visualizasse, se entendesse dentro desse movimento, e faria um segundo movimento de jogadores de 1 para 1, caso a gente já não tivesse virado o jogo, porque daí precisaríamos acrescentar também o jogador do 1 para 1 do drible para quebrar a marcação e desequilibrar. A gente já conseguiu fazer o placar com essa característica. Depois eu até continuei dentro da minha linha de raciocínios para botar esses jogadores que pudessem também agregar essa característica. Próxima pergunta, Douglas Van de Kock, Influ News. Boa noite, Odair. Parabéns pela vitória, não só pela vitória, como pela postura do time. A gente teve o Marcos Paulo hoje como talvez o principal destaque do Fluminense, né? Um jogador que vinha de algumas partidas irregulares e hoje fez uma partida muito boa. Mas, não querendo falar de outro jogador do Ganso, particularmente, é um jogador que tem entrado ao decorrer sendo muito cobrado, não só pela torcida, como também pela imprensa. Então, eu queria que você destacasse a importância do Ganso nesse elenco e como você enxerga da melhor forma que ele pode ajudar o time dentro de campo. Eu já queria complementar também em relação ao Miguel, que é um jogador que vem sendo muito pedido pela torcida, e você tem segurado às vezes o Miguel em alguns jogos, e hoje você colocou o Miguel ali como
final do jogo. Também como você enxerga a importância do Miguel nesse time, nesse elenco. Obrigado. Primeiro eu queria aproveitar a tua pergunta para até falar alguma coisa aqui. Primeiro agradecer ao torcedor do Fluminense, sempre, né? A grande maioria sempre apoiou, sempre deu muita força a esse grupo, sempre esteve em todos os momentos, que é a grande maioria, né? Sempre tem algumas situações, principalmente, né, nesse Twitter, aonde com as quais eu não compactuo, né? Que vive um outro mundo da qual eu não compactuo e não concordo, né? Mas ficam perturbando em todos os sentidos. Mas o torcedor do Fluminense sempre acreditou no processo e apoiou a equipe. E o Miguel é um jovem jogador. Dentro da função dele nós temos outros jogadores que estão performando. Você acabou de citar o Ganso, Nenê, Marcos Paulo, que faz essa função. Então eu até tenho oportunizado mais até no início do ano, muitas vezes pelo lado do campo. Hoje botei ele pelo lado do campo para tentar abrir mais uma possibilidade, porque ele tem boa característica de drible, é inteligente, tem qualidade, é um grande jogador, é um jovem com potencial excepcional, que vai galgar o seu espaço aos poucos, como está acontecendo, como outros jogadores que nós oportunizamos, como Luiz Henrique, Martinelli, André, Daniel, Luan. Eu tenho certeza que também vai surgir a oportunidade para o Miguel. Claro que nesta função tem mais jogadores e jogadores performando, então acaba que a gente não consegue oportunizar muito. E eu já tinha dito uma vez que nessa função tem muitos jogadores. Hoje, só para você ter uma ideia, o Caio fez gol importantíssimo contra o Inter, na vitória do Inter, e eu não coloquei o Caio no jogo hoje. E eu saio daqui com o meu coração partido não colocar o Caio no jogo. E antes de terminar o jogo, eu disse: Caio, eu queria dar uma oportunidade pro Miguel, botar ele um pouco no jogo para mostrar para ele também que ele faz parte do grupo, que ele é importante, que há um caminho a percorrer ainda, que há um processo a percorrer. Mas tenho certeza que o Caio saiu muito chateado e com todo o direito, porque ele vinha performando e performando bem, vinha sendo decisivo, foi decisivo contra o Atlético Mineiro, foi decisivo contra o Internacional, aqui atrás, há pouco tempo atrás. E eu acabei não colocando ele para oportunizar também o Miguel, que entrasse um pouco, foi pouco tempo, mas para oportunizar um pouco, como tenho feito com todos os meninos da base. E assim acho que é o processo. Então, agradecer ao torcedor sempre pela força. Até pouco tempo atrás tinha até faixa que é o futebol brasileiro, né? Infelizmente a gente sofre esse tipo de situação, mas faz parte, e eu como profissional tenho que estar preparado para isso e seguir em frente, e a cada 3 dias dar uma resposta que nós aqui temos que ter uma avaliação tranquila sempre na vitória e na derrota, para não perder o equilíbrio, porque eu sempre soube quais são os meus processos, qual é o meu trabalho, e vou seguir em frente, continuar com as minhas convicções a respeito de futebol, a respeito de metodologia de treinamento, de variações táticas, para ir seguindo em frente nesse mercado tão difícil que é o mercado de treinador. Contentar a todos a gente não vai, faz parte o processo de críticas e o processo de dúvida às vezes, e cabe aos profissionais como a mim trabalhar, olhar para dentro, seguir em frente firme e forte. Para finalizar, Vitor,